sejam muito bem-vindas a mais episódio Mulheres de Midas. Eu sou Sheila Andrade e que prazer ter você aqui comigo e com a minha convidada, que eu já ia... Sabe que quando eu ia falar o teu nome, eu já pensei assim, o que fez eu experimentar o melhor feijão que eu já comi na vida. Que maravilha! O melhor da vida, de verdade. A mãe que me perdoe, a minha sogra que me perdoe, porque elas fazem um feijão maravilhoso. E não só isso, né? O feijão é porque veio agora no pensamento. Mas eu tive o prazer de conhecer uma chefe de cozinha saudável, criadora de uma marca de granola e barra o melhor feijão da vida, barra a melhor granola da vida. Porque não é porque eu estou na frente dela, mas de fato, se você experimentar essa granola, com certeza é a melhor granola que eu já comi mesmo. Então, quero que vocês também conheçam a chefe de cozinha saudável, Andréia. Obrigada por esse convite. É uma honra para mim, primeiro, conhecer vocês, que a gente se conheceu de uma maneira um pouco inusitada, né? E você esteve ali no ambiente onde eu trabalho e, de repente, o Cleverson, né, me convidou para estar aqui. Para mim é uma honra muito grande e quero agradecer de coração por este convite. Imagina, nós quem agradecemos, né? Nós conhecemos a Andréia esse mês ainda, nós fomos fazer Eu achei que eu ia para um spa. Desintoxicação. Isso, um spa. Cheguei lá, era um tratamento. E no tratamento, a alimentação também era um detox. Então, era uma alimentação mais saudável, uma alimentação vegana. E quando nós chegamos lá, a gente já sabia que era vegana. Mas, confesso para você que fomos com aquela pontinha assim, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. A melhor comida que eu já comi, de verdade que maravilha mesmo. Então, antes de a gente falar sobre essa comida gostosa, porque ela vai dar várias dicas aqui para vocês também contar a história, né? De como que aquela comida ficou tão gostosa. Quem é a Andréia? Eu sou Andréia, né? Casada com Maxilei. Tenho 3 filhos maravilhosos. A Mariana, que é a minha primogênita, ela tá com 25 anos. A Bianca, 24, estudante de veterinária. E a Mariana, mais velha, estudante de psicologia. E o meu caçulinha, né, que a gente chama da raspinha do tacho, 17 anos, Pedro Max. Aí veio o menino. Veio o menino para fechar com chave de ouro. 4 filhos, então. 3. 3. Duas meninas. Isso, 2 meninas e um menino. E o menino. Faz tempo que você trabalha com a culinária? Comida saudável? Isso, nessa linha mesmo de comida saudável são 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos. Que eu, né, descobri que a alimentação é o principal da nossa vida, né? Como diz aquela frase, que o seu alimento seja o seu remédio. Então, eu trouxe isso para minha vida e desde pequena também a minha mãe sempre teve esse cuidado com a alimentação da horta, com a alimentação do quintal, que a gente morava no interior. Então, eu sempre acostumei a comer abóbora, chuchu, essas comidinhas que né, o natural mesmo. Então, para mim, é uma coisa de berço mesmo. E com o passar do tempo, eu comecei a fazer faculdade de estética, mas fui convidada a trabalhar nesse ambiente onde eu trabalho hoje, né, essa clínica, e ali eu desenvolvi esse potencial que eu não sabia que eu tinha, que é de cozinha, de chefe de cozinha. Quando eu comecei a cozinhar, para mim tudo era muito novo, né, e eu falei, meu pai, será que eu vou dar conta? Mas a minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira, meu pai, padeiro também. Então, é uma coisa meio que de genética mesmo. Ah, já estava, né, na família. Já estava. Tenho 2 irmãs que é cozinheira também. E uma delas é chefe de cozinha também em um resort. Então, assim, é uma coisa que parece que é da família. E ali eu me descobri, né, em preparar esses alimentos saudáveis. A cada dia fui me aprimorando, fiz alguns cursos nessa linhagem mesmo de comida saudável, porque a minha preocupação era como que eu vou fazer uma comida saborosa sem usar manteiga, sem usar ovos, sem usar queijo. Nossa, né? Parece que é o básico, né? Porque tudo vai isso, né? E aí, por final, agora, né, por último, alguns anos atrás, a gente começou a perceber que todo mundo fala da alergia ou a intolerância ao glúten. Então, a gente agora teve um novo desafio lá de preparar alimentos sem glúten, sem ovos, sem leite.
Porque muitos alimentos sem glúten, a gente adiciona o ovo, adiciona outras coisas, que dá todo aquele sabor, a consistência. E agora, como fazer tudo isso também sem o ovo, né? O sem glúten. Nossa. Mas aí a gente foi desenvolvendo e conseguimos chegar em receitas bem saborosas e saudáveis. Porque não basta ser saudável, tem que ser bom, gostoso, bonito, né? Que a gente coma primeiro com os olhos, aí depois vem o cheiro e o paladar. Olha, perfeito, viu? Sim. E ela faz isso com maestria, viu? Maestria, porque eu confesso que eu já não tive essa, né, lembro de quando criança não tinha, na mesa não era cheio de verduras e vegetais, não era. Então, você já veio Já ali vim nesse hábito. de comer, então é um pouco mais fácil, né? Então, às vezes Sim. até uma que não tenha tanto gosto pra você tá tudo certo. Agora, uma Isso. pessoa que ela já não come aquilo, na cabeça dela, que era da minha, muitas vezes, eu falo, não Como vai que- ser tão gostoso. Sim. E na verdade, sim, dá pra ser. Dá. E até antes a gente falar sobre como que ela consegue deixar essas comidas tão gostosas, e ela falou do glúten, que você falou agora do glúten, né? Sim, a gente não usa o glúten lá, né? Então, esse pão é um pão sem glúten, Ela trouxe saborosíssimo. Pão aqui, gente, um pão, que o senhor, meu marido, vai vir buscar esse pão aqui pra cortar pra vocês verem. Mas olha que coisa mais linda. O cheiro tá maravilhoso. O que Tá que tem aqui? fresquinho. Tá fresquinho. Então, ele tem os ingredientes que são as farinhas sem glúten. E a gente, para deixar ele um pão mais nutritivo, a gente adiciona sementes de linhaça. Eu coloco semente de abóbora, de gergelim, de girassol. E também tem uma farinha de linhaça para deixar o pão mais com fibras, né? Para que ele tenha uma fibra para ajudar. Porque como as farinhas são brancas, elas tendem a deixar o seu intestino um pouquinho preso. Porque é a farinha de arroz, polvilho, então são farinhas, carboidratos, que deixam um pouquinho o intestino preso. Então, para quem já tem essa dificuldade de ir ao banheiro, as mulheres, então é importante a gente adicionar a fibra, que seria a linhaça, a farinha da linhaça. Se fosse pra falar, é um pão de farinha de linhaça. De farinha de linhaça. Tem um pouco de farinha de linhaça na composição. Nos ingredientes. Que legal. Então, não sei se meu marido está vendo esse vídeo. Se você estiver vendo, amor, pode vir buscar o pão. Que ela já tá aguando aqui. Já. Daí você traz aqui pra nós comer um pedaço, porque... E o cheiro é muito bom. E ele dá para você comer ele tanto salgado quanto doce, porque ele não é especificamente salgado ou doce. Então dá para colocar uma geleia, adicionar um patezinho, né? Então dá para torrar também, fica bem gostosinho como torrada. É como você mesmo falou, né? Primeiro a gente come com os olhos. Sim. Então, talvez não, né? Mas é que tudo mudou, né? Tudo ficou tão requintado, né? Sim. Tudo mudou. Se você for pegar... Exatamente. E olha que coisa linda. Quando que se diz que... Porque às vezes, né? Você que tá nos ouvindo pensa, nossa, mas sem glúten, nossa, mas sem açúcar, sem lactose, não deve ser tão bom, não. Só de olhar você já vê que é uma delícia. Sim, bem bom, bem gostoso. Né? E essa busca ali pela cozinha saudável, então ela veio diante do teu trabalho que você entrou. Começou ali. Porque até ali eu tinha a ideia de ir para a área da estética, né? Que era o que eu gostava muito. Nada a ver, mas tem a ver, né? Tem no fundo tem a ver. Então eu morava em São Paulo, fazia faculdade de estética, mas quando eu cheguei em Curitiba, outros desafios apareceram, né? Mudança de escola das crianças, outro horário, os horários mudaram. Então eu não consegui encaixar os estudos nessa época. Aí eu parei para cuidar dos filhos, direcioná-los para a escola. Então eu comecei a trabalhar nesse trabalho porque era meio período. Então dava certinho com cuidar da família, né? As crianças eram pequenas. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, a Mariana tinha 14, né? Que agora está com 25. Então eram adolescentes, o pequenininho tinha 6. Então eu tinha que cuidar mais deles. Hoje já estão, a mais velha está casada, inclusive. Então, minha preocupação era cuidar dos filhos, não queria deixar eles em segundo plano, né, como mãe, né. Então, aí, quando eu comecei a trabalhar lá, e aí eu fui para um outro setor que não era a cozinha. Mas como faltou cozinheira, eles me convidaram. Olha só, quando é pra ser, Quando as é pra coisas ser, são eles me lindas. convidaram. Eu falei, não, de jeito nenhum, jamais, eu não sei fazer Mas isso. você cozinhava já, porque claro que lá já é, né, uma alimentação mais saudável, já é do lugar, né? Sim. Mas antes disso, a tua cozinha ela já era mais saudável? Já era saudável, porque a gente já tem, por doutrina, né, por ser da minha religião, comer uma comida leve, sem carne, mais vegetais, mais verduras e frutas. Então, já era comum para mim. Aí eu só adaptei o saudável saboroso.
Ficar mais saboroso. Que E legal. criar receitas, né? E ali dentro a gente começa a criar receitas de acordo com a necessidade de cada paciente, porque eles são, muitos deles são com problema de fígado, outros têm problema de rim. Então, você tem que criar uma receita sem óleo, sem sal, né? Então, a gente vai adaptando de acordo com a necessidade. Meu Deus, e como que você consegue deixar tão gostoso assim? Porque, de verdade mesmo, Uhum. é muito diferente. O feijão é muito diferente. Aquelas tortinhas, elas são muito diferentes. Muito diferente. Da onde vem? Da criatividade? Criatividade. Por exemplo, né? Eu costumo usar um sal temperado. Então, se o nutricionista fala, você não pode usar muito alho, porque determinado paciente tem problema gástrico, então eu já vou pegar o meu salzinho temperado. Eu tenho um sal temperado que é com cúrcuma, tenho outro sal temperado que é com açafrão. Com açafrão não, com manjericão, porque cúrcuma e açafrão é o mesmo. E o outro que é com manjericão, então eu pego o sal grosso, né? Uma diquinha para vocês em casa. Isso que eu ia falar, olha, vem dica. Ter um sal temperado em casa já é um tempero para a refeição que você vai preparar. E como que é esse sal? É um sal normal? É um sal normal. Eu pego o sal grosso ou o sal comum mesmo, só que tem que ser o sal marinho, né? De preferência, porque tem um sal do supermercado que é um sal mais fininho, não é tão saudável quanto o sal marinho, que é um sal um pouquinho mais grosso. Então, se for o sal grosso mais grossinho, você vai triturar no multiprocessador junto com umas folhinhas verdes. Aí eu coloco manjericão, salsinha e cebolinha. E deixo ele triturar até virar uma pastinha. Então, vai ficar um salzinho úmido e verde. Olha! Aí, só colocar no pote e deixar na geladeira. Toda vez que você for temperar o teu feijão, o que você quiser temperar, né? Um legumes que você for fazer, adicionar esse sal. Ou o sal de cúrcuma, que é o sal amarelinho, que eu vou usar ou a cúrcuma ela em raiz, descasco, tiro aquela pelezinha dela e trituro junto com o sal também no multiprocessador. Se eu não encontrar raiz, eu posso usar em pó, a cúrcuma em pó. E então vou ter o sal de ouro, que é o sal amarelinho que a gente chama. E ali a gente vai brincando com esses salzinhos ali, né? E você vai perceber que você acaba usando um pouquinho menos de sal, porque o sal é temperado, então ele vai agregar esse sabor. Então, se eu vou fazer uma abóbora assada, eu adiciono o sal amarelinho. Se eu vou fazer um feijão, eu coloco o sal verdinho. E assim a gente vai colocando. Claro que eu uso alho, cebola, o alho poró, que eu não abro mão, uso quase em tudo. Alho poró. Alho poró. Então, se eu for cozinhar o feijão, quando eu for temperar ele, eu coloco um pedaço grande do alho poró. Gente, do feijão vocês anotem, porque... Ai, meu Deus. Além do alho e o sal temperado, eu coloco um pedaço do alho poró. Aquelas folhas verdes do alho poró, deixo apurar bem o caldo. Poró. Depois só tiro aquele alho poró e o feijão fica maravilhoso. Nossa. Diquinha de comida caseira. Né? Preparar o seu próprio sal. Não sabia essa do sal. Então, de qualquer forma, ele tem que ser armazenado na geladeira, porque o sal normal não precisa, né? Olha, o amarelinho, quando eu faço ele com pó, não precisa, porque o sal ele já conserva, né? Então não precisa. Já o verdinho, como tem as folhinhas frescas, porque é a folha fresquinha da horta, então ela fica um sal úmido. Eu prefiro não arriscar. Então eu deixo na geladeira. Entendi. Olha, então essa dica aí é de ouro, viu? Alho poró, eu sou assim, eu faço o básico do básico do básico em casa, e alho poró quase não usa. Não. Dá um diferencial muito grande. Alho poró, em tudo ela pode usar? Eu uso mais no feijão, né? Então, se eu for fazer também um arroz e quero colocar um arroz com alho poró, ele vai ser específico de alho poró. Então, eu coloco bastante dele, cortadinho, e aí você vai ver ele no arroz. Quando eu faço aquele arroz coloridinho que você comeu lá, com quinoa, eu coloco várias quinoas, a vermelha, a preta, a branca e mais o arroz integral. Então, fica um arroz bem rico, né? Então, eu tempero ele com as fatiazinhas do alho poró. Fica super saboroso. Isso é verdade, porque o arroz, eu nem sabia que era arroz, porque era todo colorido mesmo. Então, naquele arroz... Então, o arroz, olha como dá pra diversificar tanto o básico, né? Dá. Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não... Não. O meu é só básico, arroz, feijão, mas mesmo o básico pode ser um básico diferente. Um dia faz só o arroz integral, outro dia a gente faz o arroz vermelho, tem o arroz negro, tem o cateto, que eu uso geralmente com a quinoa. Dá para fazer só a quinoa colorida ou a quinoa colorida com o arroz. Então você nunca vai enjoar, porque vai ter vários tipos de arroz para
Nossa, fazer e para a preparar. saúde, isso aqui você acaba transformando, né, o teu básico em algo saudável, Saudável. realmente saudável, né? E muito saboroso. Outra dica de temperos também que eu gosto de usar, que eu sempre falo para as clientes que estão ali, né? Perguntam como que eu faço. Eu gosto de deixar o alho batidinho com azeite. Então, eu trituro no liquidificador, né? O alho, bastante alho já, com o azeite. E depois eu armazeno num potinho de vidro. Para não precisar fritar, então eu só adiciono ali no meu feijão cozido já o alho, aquela pastinha que já tá pronta. Aí coloco folha de louro, um pouquinho de No molho. tempero, isso. Isso no tempero, depois que ele já cozinhou. Um pouco de molho de tomate, que eu já deixo pronto também, que é o molho caseirinho, que eu faço ali, né, fresquinho. Molho Então, de tomate no feijão. No feijão. Vai também. Eu sabia que não vai dar só. Mas logo, logo nós vamos ter uns vídeos, né, no YouTube, Sim. ensinando a preparar todos esses alimentos gostosos aí. E aí a dona de casa vai surpreender os filhos, o esposo com comidas, né? Até os homens hoje estão fazendo comidas, né? Exatamente. Não é só as mulheres. Então os Isso. homens também podem surpreender as suas esposas com cardápio saudável. Exatamente. E hoje as mulheres cuidam muito da estética, da saúde, essa questão da caloria. Então dá para fazer esses cardápios de almoço e janta bem baixo, menos calórico, baixa caloria. Nossa, perfeito, porque às vezes a gente acha que ele dá muito trabalho, ou então você olha, pra mim eu olho esse pão aqui, parece que ela desenhou o pão. É bem Eu falei, prático. gente, ela demorou, sei lá quanto tempo pra fazer esse pão. Muito prático. Esse pão, por exemplo, a gente tem um mix de farinha sem glúten, que eu já deixo ele pronto, inclusive ele tá na apostila. Aqueles que quiserem adquirir no futuro, Gente, nós vamos deixar o link. Até essa apostila, deixa eu falar, antes ela falar desse pão, essa apostila. Deu até briga, ela, o que é apostila? Eu quero apostila, eu quero apostila. Não tinha muito no dia. Mas foi todas, né? Foi. Você deu junto com a apostila veio uma folha de molho de salada. De molho de salada, sim. Exatamente. E eu fiz o tal do molho de salada. Gente, fiz sucesso. Sucesso. No dia do churrasco? De verdade. Aí eu fiz assim, eu não sabia se ia ficar bom, então eu fiz até aumentei a medida. Coloquei 2, porque às vezes o que acontece? Você segue exatamente o que tá na receita, mas não sei, não dá certo, né? Deu super certo. Dá super certo. O outro dia, assim, ó, foi a primeira. Gente, como é que você fez essa salada? Como é que fez isso aqui? Ainda meu marido, espera aí, é R$39,90. É a apostila. Sim. Então, eu já apliquei ali a apostila e ela realmente... Nossa. O que me preocupa é exatamente isso. É o cliente conseguir fazer o que está escrito. Porque muitas vezes a gente pega uma receita e não sai como está ali. Não dá certo, mas essas receitas foram testadas várias vezes, então não tem como chegar, né, preparar e ela não dá certo. Né? Eu fiz a de hortelã, era de verdes, na verdade, daí tinha azeitona, hortelã. Uma delícia, esse é o molhinho refrescante. Isso é mesmo. Molho refrescante, esse aí. Que vai o iogurte. Isso mesmo, mas fez um sucesso, Todo mundo falou, nossa, eu falei, que bom que você já praticou a receita. Já pratiquei. E daí também, ali da granola, eu até no começo eu falei pra vocês que eu nunca tinha, de fato, experimentado uma granola tão gostosa, e é verdade. A granola salgada eu nunca tinha nem comido, nem conhecia, nem sabia que existia. E daí a granola, qual a granola que eu geralmente como? É a granola do mercado. Sim. Eu quase nem vou comprar, porque também você pode comprar granel, né? Mas não, eu acabo, tá no mercado é mais fácil. Sim. E veio pra mim que granola é granola. Tem a doce e umas que tem algumas coisinhas a mais, umas tem umas nem sei o nome daqueles isso. Tem umas que tem, outras que não tem, mas granola é granola. Só que quando eu experimentei essa granola, de verdade, falei, gente do céu, não tem como, a gente não vai mais comprar outra granola. Você que aumente a quantidade. Porque, gente, a gente tem bem esse feedback mesmo. O pessoal fala assim, eu geralmente não gosto de granola. Veio muito cliente falar, não, eu não gosto de granola. Aí uma outra mandou uma mensagem outro dia, né, no WhatsApp da Grano, dizendo assim, eu provei da minha irmã e eu não gosto de granola, mas eu não consigo mais ficar sem. Olha. Aí a gente manda pelo Uber, né, de moto, e aí o pessoal vira cliente, comeu uma vez não quer mais parar. Nossa, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela, provavelmente, depois você me passa lá. Tá ok. Vou pedir pra ela o contato, o WhatsApp, vocês
ver se vai aparecer na tela, ou deixo abaixo, eu vou ver que vai ficar mais fácil ali na edição, coloco às vezes abaixo ali pra vocês comprarem, porque de verdade, eu não tô fazendo merchan que fala, né? Sim. É porque, gente, de Quando verdade... a gente gosta, a gente indica, não adianta, não, né? Mesmo... Você indica, você fala, gente, eu de verdade, eu nunca comi uma granola dessa. Não durou uma semana. E os clientes que pedirem vai ganhar o sabor que não pediu. Olha. Se pediu a doce, vai ganhar um brinde da salgada, né? Uma amostra, para conhecer os outros sabores. Que nós temos essa aqui, que é a Premium. Ela tem coco em fitas, tem avelã e nozes chilena. Olha, esse é o diferencial. A outra, né, que é a Premium, a Gourmet. A Gourmet, ela tem castanha do Pará. Quer mostrar ela? Essa castanha daqui? de caju. Tá, essa é a Gourmet. Essa né? é a Gourmet. Que daí ela tem na composição dela a uva passas, que nem todo mundo gosta de uva passas, então a gente criou essa sem uva passas também. E ela tem as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju e amêndoas. Amêndoas dessa, ela é aquela em fitas, né? É cortadinha, sem pele. Essa já é amêndoa com pele, que é já inteirinha. Entendi. Então a gente já aí tem para 2 públicos. Que a legal. salgada, ela é com flocos de arroz. Olha, a salgada eu não conhecia. Pouquíssima caloria, porque o floco de arroz é muito leve. Tem as sementes, que ela é muito bom para o intestino. A linhaça, o gergelim. Também tem semente de abóbora, semente de girassol, amêndoas também lascas e pistache, que o pessoal ama, né? O pistache. E ela tem um toque bem suave de sal. Ela não é totalmente salgada, você percebe que ela tem um toque suave de sal. E o floco de arroz, que compõe ela como um todo, né? O ingrediente principal. E olha, a gente comeu lá onde nós fomos, a gente comeu com a salada. Nossa, fica muito bom. Porque daí você acaba comendo, dá outro gosto pra salada. E daí quando eu levei lá no churrasco, eu levei um pouquinho para as pessoas experimentarem quando a gente voltou. E eu coloquei num potinho, não levei tudo, né? Porque elas iam comer tudo. Levei num potinho. E elas estavam comendo, pra você ter uma ideia. Se alguém tava lá e vai ver esse vídeo, vai saber do que eu tô falando. Elas estavam comendo como salgadinho. Com salgadinho. Salgadinho não tava... Comeram ali na salada, na comida. Mas aqui, ó, de tão saborosa que ela é. Um petisco? Um petisco. Um petisco isso, que serviu não, de petisco. Que não vai te sobrecarregar. Porque se você come muito amendoim como petisco, ele sobrecarrega o fígado, né? O amendoim. Ah, ele pode ser usado, Esse então. não, ele tem poucas castanhas, não é muita castanha que vai sobrecarregar. E tem o floco de arroz com cúrcuma, que a cúrcuma ela é anti-inflamatória. Então, você está usando um alimento que vai te beneficiar em outros aspectos na tua saúde. Faz quanto tempo que você criou ela? De onde Olha, veio? a grândula, ela tá... Já faço essa granola desde 2000... Desde 2000... Por aí. Acho que 2000. Só que depois da pandemia, que nós colocamos ela assim, em formato de distribuir mesmo para o comércio. No começo eu só fazia para os amigos, a gente fazia em pacotinho de plástico transparente, vendia para um e outro que pedia. Aí quando começaram a pedir, falar que estava muito bom, quero mais, aí eu falei, vamos padronizar, né? E na pandemia, todo mundo em casa, né? Sem poder trabalhar, sem poder ir para a escola, vamos pôr esse povo para trabalhar e usar a criatividade. E aí as meninas, minhas filhas, elas criaram os rótulos, né? O nome. A arte é delas. Não, e elas do meu esposo. Como que é o nome delas mesmo? A Mariana e a Bianca. Mariana e Bianca, vocês... E o Pedro também. E o Pedro, a família. Olha, vocês arrasaram. Arrasaram no nome, na embalagem. Sim. Porque o nome, eu gostei bastante também do nome. Grano Royale. Olha, chiquérrimo. Faz jus ao que tem dentro. Ao porque conteúdo. Exatamente, porque é muito gostosa mesmo. E... eu imagino que os feedbacks das pessoas são exatamente esse. Nossa, que delícia. Sim. Porque é muito diferente mesmo. E a gente fica assim, ansioso para criar os novos sabores, né? Que já estão pedindo. Que é o sem açúcar. E a gente agora tá com uma nova receita, ainda não saiu. Que é para as pessoas que fazem academia que precisa de mais proteína. Então, vamos criar aí com amendoim, pasta de amendoim. Nossa, mais ou menos alguma coisa nessa pegada. Então, já tá para... Já sair esse novo sabor. Já tá na tua como que é esse processo de criar? Porque eu acredito muito que um chefe já está nele o criativo, porque é uma arte, né? Você acaba fazendo aquelas tortas. Ela fez a gente ficou lá 6 dias. Os 6 dias ela fez uma torta diferente todos os dias. Pastel, lasanha. Meu Deus, eu falei, como é que essa mulher pensa tanto? Porque assim, vou cozinhar 6 dias. Nossa, arroz, feijão, outro dia uma carne, outro dia...
Parece que não Eu nem lembro tem, que você né? gostou muito da berinjela, a lasanha de berinjela. A lasanha Não, a lasanha e berinjela, elas ficaram lá na fila depois Querendo que mais. a receita. Eu falei, não, vocês vão ter que assistir o podcast que ela vai contar a receita. Não requer muito ingrediente caro, ingrediente, por exemplo, eu vou ter que comprar queijo vegano? Não vai precisar comprar queijo vegano. Eu ensino a fazer o queijinho cremoso em casa mesmo, a partir das amêndoas ou da castanha que você tiver, pode ser caju, pode ser amêndoas, e é uma coisa simples. Porque a comida saudável, ela é simples, sem muito condimento, com sabor suave, né, que vai te deixar satisfeita sem te empanturrar, sem te deixar aquela sensação de estômago pesado. Esse é o objetivo da comida saudável. E isso eu acho que deixa você ainda mais feliz na hora de você estar cozinhando, porque você sabe que não vai só alimentar alguém, vai nutrir. Vai nutrir. Exato. Essa é a diferença maior, né, de uma alimentação. E foi o que me fez continuar nesse não querer mudar para estética, né? Continuar nesse caminho de cozinheira de alimentação saudável e desenvolver alimento saudável também. Ah, que legal. Na verdade, é a estética, né? Porque ela começa de dentro para fora. Pra fora. Porque na estética, geralmente, quando se fala estética, você lembra de corpo, lembra de pele, que é o que é ensinado ali na faculdade. Tem uma pele, um cabelo. Mas nada se tem. E você falou um ponto importante. Eu lembro que a minha professora de nutrição falava exatamente isso. Porque o bonito é de dentro para fora. Por mais que você use colágenos e adicione na sua alimentação colágeno, se você não tiver uma alimentação saudável, através da alimentação saudável, o colágeno não vai fazer todo o efeito esperado. Ele pode ajudar, mas o que vai te fazer o efeito esperado é você ter uma vida saudável. E também um pouco do DNA, né? Cada pessoa traz os traços no DNA de pele e tudo mais. Provavelmente na tua casa todo mundo gosta da comida saudável, né? Então, você mesmo na sua família, você quebra um padrão ali, às vezes, de um industrializado, de algo assim, porque você faz uma comida gostosa, que é a dificuldade, não vou dizer que é a dificuldade de todo mundo, mas de uma grande... Da maioria. Da maioria já, né? E da correria do dia a dia, as pessoas querem mesmo prático. E o prático é comprar... Eu até vejo o feijão, por exemplo, que você gosta tanto, no mercado em embalagem, né? A vácuo ainda, né? Eu falei, gente, é tão rapidinho cozinhar um feijão. Eu não consigo comer um feijão comprado cozido, né? Então, até o milho, se você não tiver cuidado, você pode comprar um milho que tem alguma coisinha ali que vai te fazer um mal. Então, tem como você cozinhar uma espiga de milho e usar o milho, né? In natura mesmo. Sim. São trocas, na verdade, né? E essa comida, agora já falando para uma mulher que, eu adorei, quero experimentar esse feijão, quero experimentar isso. Ela consegue fazer e congelar? Existe uma diferença? É justamente isso que eu ia falar, dentro dessa questão de comprar pronto, né, no supermercado, feijão cozido, para agilizar, porque eu trabalho, eu preciso chegar em casa e tem que ter uma janta pré-pronta. Então, hoje a gente vê a facilidade das mulheres em preparar o alimento e deixar ele congelado e no dia seguinte só temperar e tudo. E tem também como você preparar as marmitas prontas e deixar na geladeira. Não precisa congelar. Porque quando você congela o alimento, o sabor muda. Então, você consegue deixar tudo prontinho, só esquentar e comer. Então, dentro da geladeira, você consegue manter por 5 ou 6 dias a comida para você comer durante a semana. Na geladeira? Na geladeira, olha, não no freezer. Que dica ótima, porque geralmente faz, né, a marmita, ela já congela, né, congela tudo, então consegue ali em média ali em 6 dias. 6 dias, você na pode geladeira. Fazer no domingo para comer até sexta-feira. Já falando em comida saudável, a gente já imagina que tem que ter o alface, tomate, essas saladas mais, que a gente compra mais básicas, dia assim, no dia a dia. Tem o teu molinho. Como que faz pra você deixar elas, já digo, saudáveis? As saladas prontas? Não sei, porque elas não podem ser temperadas, né? Como que você organiza isso de salada? Os crus, você fala? Isso, eu comprei alface, couve, os verdes ali, quero colocar na geladeira, quero comer até sexta-feira, comprei no domingo. A primeira coisa, né, quando a gente chega do supermercado com as verduras, higienizá-las da maneira correta, uma média de 1 litro de água para aquela medida de cloro. Tem o cloro em pó e tem o cloro líquido, que até tem imposto de saúde. As pessoas adquirem imposto de saúde. É importantíssima essa higienização, né, por conta dos vermes que pode proliferar se você não higieniza muito bem uma verdura.
Feito isso, deixa ali 5 minutinhos no cloro, enxágua muito bem. Eu costumo deixar até um pouco depois na água, sem nada, com as pedrinhas de gelo. Vai fazer com que a minha folha fique mais crocante. A folha, ela fica bem mais durinha, depois que você coloca umas pedrinhas de gelo. Daí, depois eu vou escorrer, deixar ela bem sequinha e vou armazenar em um pote que deixa um espaço com ar. Então, quando você deixa aquele espacinho de ar, você pode até cobrir também com a folha de papel toalha e vai manter ele mais tempo, conservar ele mais tempo. E na hora de comer é que você vai preparar a tua saladinha, temperar ela. Mas sempre deixar a cenoura raladinha sem temperar, o tomate higienizado, as folhinhas higienizadas, agrião, rúcula, alface, sempre assim, né? E na hora de comer é que você vai preparar, montar a tua salada. O molho de salada pode deixar já pronto e depois só adiciona ali por cima. Então, tem como deixar tudo pronto e chegar e comer. Tudo mais fácil, tudo mais fácil. Na mão, né? Como diz. Uhum. Primeiro que o cloro. Eu só lavo com água. Lavo com água. Então, o cloro, tá. E o cloro, digamos que eu não tenha cloro. Existe algum outro As pessoas falam do vinagre, mas o vinagre ele não mata. É realmente o cloro mesmo. É o cloro. O vinagre ele vai só tirar o agrotóxico, um pouco do agrotóxico que tiver. Mas o cloro é importantíssimo para limpar bem, higienizar bem. Tanto que se você deixar ali 3, 5 minutinhos ali e você levanta a folhinha, você vai ver que a água está toda cheia de coisinhas bem pequenininhas. São as coisinhas que saíram da folha, né? Aquelas... Olha que dica importante, viu? Porque às vezes a gente acha que só lavando... A olho nu assim você não vê na folha, mas na água fica. Aí eu cloro. costumo até enxaguar mais algumas vezes e vejo se ainda tem alguma coisa na água. Quando não tem mais nada é porque ela tá bem limpinha. Aí que vai pra geladeira e provavelmente, né, esse processo de limpeza faz com que ela dure mais também, né? Dura, sim. Então, ó, fica a dica, viu? Já deu, não, podcast tem que pegar papel, caneta. Porque, olha, tá cheio de dicas aqui. E qual que é o ingrediente, assim, que você fala, olha, esse ingrediente aqui, você tem que ter em casa. Além de ser saudável, vai deixar a tua comida mais saborosa. Os temperinhos? Não, o tempero que eu não... O sal, né, que você falou. O sal temperado, mas o tempero que eu não abro mão é alho. Alho? Alho, eu gosto de normal. colocar o alho normal. Eu gosto de colocar o alho. O alho tem que ter no feijão, né? É primordial. Tem pessoas que não gostam de alho, mas eu já preparei, que eu atendo também como personal chefe, então eu já atendi uma cliente, hoje eu não tô mais com ela, que ela não gosta de alho e cebola de jeito nenhum. Então, era esses temperos do sal que eu usava, né? E aí eu podia usar o alho poró, ela ainda conseguia usar o alho poró, e ela conseguia comer e falava que a minha comida estava muito saborosa, mesmo sem alho e cebola. Ela tinha uma alergia a alho e cebola, então não usava. Olha! Mas assim, o meu tempero principal é o alho. Que eu não abro mão dele. Eu também gosto. Não abro. Eu ainda prefiro mais o alho do que a cebola em si, Eu também prefiro mais o alho. Zé, cadê o senhor, meu marido? Manda mensagem pra ele vir, pra abrir esse pão aqui. Experimentar o pão. Que eu tô imaginando se esse pão é amarelinho, se esse pão é... Nossa, ele tá muito... Ele é amarelinho mesmo. Porque tem um segredo. Eu usei um caldo... Óbvio, cheio de segredos. Eu usei um caldo de legumes pra, ao invés de colocar água, eu usei um caldo de legumes pra preparar o pão. Então, a gente põe o líquido, adiciona as farinhas, que é o mix, o óleo, o sal e o açúcar e o fermento. Então, em vez de eu colocar água, ou pode usar o leite vegetal também, que dá um sabor muito bom, eu coloquei um caldo de legumes. E esse caldo de legumes, ele é amarelinho. Porque vai cenoura, abóbora... Tem na apostila? Esse pão tem na apostila. Olha, então, gente. Depois vocês vão... ele vai abrir ali e vocês podem... Ele pode... fazer em casa. E ele pode ser vegano ou não. Esse tem ovos. Mas se quiser, pode usar na versão vegana também. Entendi. O ovos é muito importante, ele é muito rico em proteína. Então, a gente usa ovos de caipira em receitas, mas só tira o ovos para quem realmente não pode. Para quem é alérgico. Então, geralmente nas receitas tem. Dá diferença, tem né? ovos. E essa é uma outra dica também. Para quem consome ovos, o ideal é que eles fossem todos caipiras. É o ideal. Eu estranho bastante quando eu uso ovo branco, ovo comum, né, de granja, porque a gente percebe a diferença, o tamanho, né, o sabor, a cor, né? Eu não tinha muito isso. Eu até, vai qualquer um.
Depois que eu comecei a botar, eu reparo, falei, gente, Sim. hoje eu sinto uma diferença. Ele é mais aguado, o branco, o ovo branco, né? Ele é mais ralinho. A cor também não é tão forte Não assim é quanto, amarelinho. né? A de veio aqui a pessoa que vai cortar o pão para nós. E esse pão nós vamos comer com manteiga, com geleia. Com Meu geleias, Deus, maravilhoso. que delícia. Quer coisa granal também? Não tem lá. Pode ser? Me vê duas. A salgada. Me vê duas. Isso aqui. Essa aqui? Me vê duas, Você é quer tipo fazer essa aqui isso. também? Salgada. Se quiser pegar aquela lá, que é Aquela lá. menor. Qual? Porque Aquela, né? é aquela que é o Essa aqui. Essa? Essa. Isso é uma de cada. Não são igual? Essa aqui é diferente. Qual? Essa aqui. Essa aqui é Essa melhor? aqui. Então, essa é um sabor. Não tem e essa melhor, é aqui outro. não tem melhor. Aqui é tudo. Não, porque você prefere. Por que você não pega uma de cada? Pega aquela. Não, essa aí. Isso. Acho que já foi. Aí né? deixa essa grande e pega duas pequenas. Isso. Eita. Porque essa aí é doce e salgada. Ah. E essa aqui é de coco. Dá essa também. Entendi. Leva essa também. Essa Essa é de também. coco. Isso. Ó, mesmo assim, você falou, do açúcar. Mais duas mãos eu já pego essa. Tá. Isso. E daí você abre todos os sabores. Isso, porque você falou do açúcar, mas mesmo assim ele ainda é um açúcar diferente, né? Uhum. Ele não é o açúcar refinado. É o açúcar mascavo. Muito bom. Você falou ali que personal. Você falou o nome de personal. Personal chef. Como funciona? Você faz isso? Como O que é? cliente precisa de uma alimentação restrita, né? Acompanhamento de nutricionista, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de manter o corpo, né, bonito, porque malha bastante, quer definir. Então, eu vou no cliente e preparo o alimento dele dentro daquele pedido da nutricionista. Né? Tanto por cento de proteína, tanto por cento de vegetais, tanto por cento de carboidratos, algumas é zero carboidrato. E aí eu vou preparar tudo na versão natural. Por exemplo, a lasanha de berinjela faz muito sucesso, e é uma quantidade de feijão. Às vezes a pessoa ela tem que comer muita proteína, mas aí a gente quer substituir por carne, aí a gente vai tirar a carne, colocar outro alimento rico em proteína, o cogumelo, e eu vou adicionando ali o que eu sei que tem muita proteína, né, a ervilha verde também, e vou preparando aquele cardápio semanal e pesado, para sair na quantidade certa de cada alimento que a pessoa precisa. Aí você vai até a casa dela, passa um cardápio para é uma lista, Geralmente né? eu mando uma lista, né, dos ingredientes que vai precisar dentro daquilo que ela precisa, dou umas opções de cardápio, ela escolhe, e aí eu faço. Como a pessoa não está em casa geralmente, eu que monto as marmitas. Do jeito que eu acho melhor ali, né? Um com berinjela, outro só com a quinoa, a berinjela e o feijão, ou a lentilha, ou a ervilha. E sempre tem vários tipos de leguminosas, né? A ervilha, a lentilha, o feijão preto, o feijão carioca, o feijão azuki. Dá para fazer uma feijoadinha com feijão azuki, que aí daí eu coloco cogumelo, algumas carninhas vegetais. Então dá para brincar com muitas coisas. Você falou ali da carne, da proteína, né? Porque às vezes as pessoas também são limitadas, achando que a proteína, ela acaba... proteína só vão encontrar nos ovos e na carne. E na verdade não. Quais opções que essa pessoa poderia não substituir, mas talvez adicionar na refeição dela? A proteína de soja, né? É uma proteína também consideravelmente rica em questão de quantidade de proteína. Eu não sou nutricionista para te falar com exatidão, mas pelo que a gente ouve, né, dos nutricionistas lá falar, a carne a gente sabe que ela é mais rica em proteína mesmo, a carne animal. Mas dá para substituir por proteína vegetal, que seria a proteína de soja, cogumelo, a ervilha é riquíssima em proteína, a ervilha verde, né, o feijão também, cada uma com a sua quantidade. Mas aí a gente vai administrando. Dá para fazer os hambúrgueres, né? A partir da ervilha, da lentilha, dá para fazer hambúrgueres também, almôndegas. Não precisa ser exatamente em formato de caldo. Então, a gente cria as receitas dentro daquele ingrediente específico que é proteína. E se essa pessoa que está nos ouvindo, ela quer experimentar a sua comida, como é que ela vai fazer agora? Você tem planos de abrir um restaurante, alguma coisa assim? Plano, sim. Sim, assim, a gente está com esse projeto da Grano, então, assim, tá muito corridinho, né? Porque meu esposo tem outro trabalho, mas a gente, dentro do possível, a gente, como família, né, prepara tudo. Ainda não temos
uma quantidade grande de funcionários para demandar tudo. Então, é um plano abrir um restaurante no futuro mais próximo possível, Amém. né? Para atender todos esses clientes aí que querem conhecer, que querem se alimentar de uma forma diferente, porque tem muito restaurante em Curitiba, mas não tem nessa linhagem, né? De totalmente saudável. Que a gente tem que se preocupar com tudo, desde do preparo da saladinha até, né, um prato especial, que seria uma lasanha, né? Todos os detalhes é importante. Sim, então fiquem... O fornecedor, né, também é importante. Não, é isso mesmo. Tudo isso é a qualidade, vem a qualidade do alimento no final. E você já tem os seus fornecedores? Já? Invista alguns, sim, porque a gente conhece algumas pessoas que têm plantação que alguns alimentos têm agrotóxico. Então, a gente já consegue ter esse alimento melhor, né? Um alimento sem agrotóxico. Tem tudo isso, né? Já tem alguns em mente. Você vê que a alimentação saudável, ela é além, porque ela tem muitos cuidados. Né? Desde, será que tem agrotóxico? Será que não tem? Porque a pessoa, ela não... A pessoa compra no mercado, ela só leva pra casa. Sim. Né? Você não fica lá, deixa eu ver se daqui tem, se daqui não tem, eu vou comprar morango, peguei, e você vai só... Tem um diferencial no preço, né? A gente sabe que vai pagar um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Sim. Se fosse para escolher um prato, vou escolher um prato. Qual que é o teu prato preferido? Para preparar? Para preparar. Ou qual que você leva mais... Que cada pessoa tem né? Por exemplo, eu aqui, eu também comi lá um bolinho, não é um bolinho, uma torta, eu não sei se também era arroz. Para mim que era uma torta de arroz. Gente, que delícia. Sim, a gente faz torta de arroz também. Era de arroz, então? Sim, era de arroz. Com recheio de palmito. Eu gosto Isso, muito de usar o recheio de palmito para pastéis, tortas, né? Amo fazer. Tem o prato que eu gosto muito de fazer também é o estrogonofe vegano. É muito saboroso, o pessoal fala bastante desse estrogonofe. Estrogonofe vegano. Sim. O risoto, dá para fazer o risoto tanto com arroz arbore, né? Na versão vegana. Sem o vinho, sem o álcool, né? Mas a gente adiciona ali o cogumelo, todos os outros ingredientes. A única coisa que a gente não vai usar do tradicional no risoto seria a manteiga e o vinho. Mas os outros ingredientes a gente substitui, por exemplo, a manteiga pelo azeite de oliva e usa os outros ingredientes, que dali é o cogumelo, né? E usa alguns outros ingredientes para dar um saborzinho a mais. Então, o preferido, se fosse para escolher... Nossa, já tá lá na tela. Já tá lá. Olha só. A granola. Qual que é? Você consegue identificar? Consegue? Qual que é essa? Eu acredito que essa seja a prêmio, porque é a gourmet. Gente, olha isso. É a gourmet, porque ela tem uva passas. Olha, eu vou confessar pra você que... É a gourmet. Ela tem uva passas. A minha ficou na geladeira. Uhum. E eu pegava de sobremesa. Só ela. Pegava assim comer purinha. Isso mesmo. Aquela crocância, né? Gente do céu. Que a gente tem esse cuidado de não perder essa qualidade. Porque se você pega uma granola que ela tem só a farinha e você morde e ela tá meio molinha, não é bom. Isso mesmo. Mas quando você morde e sente aquela crocância, é o diferencial. Então, essa crocância, ela já é um diferencial. É um diferencial, sim. Então, a gente agrega ali a aveia com o floco de arroz, o floco de milho. Então, ele se agrega e fica em flocadinha. Aí, quando você come, você sente, né? Junto com as castanhas, o açúcar é bem leve. Não, é açúcar mascavo. Gente, olha o tamanho dos grumos. Isso. Como que eu falo? É tipo uns grumozinhos, que ela fica bem grumosinha. Isso. Nossa, muito ela bom. Fica muito esfarelada. Isso mesmo. É. Também senti isso. Que dá esse sabor diferente também, né? Que quando você morde, você sente que ela tá agrupadinha ali, os ingredientes. Não tá solto. Não, olha, dá pra deixar de enfeite num vidro mesmo. Tá girando ali. Já dá vontade de adicionar ali um açaí, uma banana. Nossa, a gente comeu com açaí. Ontem até a gente comeu com açaí. Meu Deus do céu. Saboroso. Com iogurte, com iogurte, banana. Não tem como realmente você não gostar. E essa aqui é o... Vamos ver qual é. E essas criações da granola, você experimentou as granolas e falou, não, peraí, isso aqui vai melhorar. Uma granola não pode ser isso aqui. Vou criar a minha granola. Porque quando eu comia granola, eu via muito esfarelada, né? Muito solta. E aí eu falei assim, nossa, não tá faltando alguma coisa nessa granola. E aí eu fui começar a fazer, né? Eu fui vendo o que faltava, fui adicionando ali, adicionando aqui, colocando mais um saborzinho. E aí a gente percebe que dá pra melhorar muito ainda. Dá pra melhorar mais ainda. Aquela é a salgada.
Sabe, nossa, sabe o que eu lembrei quando eu vi esse floco de arroz? Gente? Nada a ver, mas eu lembrei. Do aquele choquito. Sabe aquele chocolate? Porque por cima ele tem, né, os flocos de arroz mesmo, o Isso, choquito. isso mesmo. Tá, e a granola poucas pessoas, poucas não, né? Não vou me colocar que são poucas só porque eu não conhecia, mas eu realmente não conhecia. A granola, a salgada, ela sempre existiu? Como Ela que não é muito comum, é nova. Ela é muito comum. nova. Existem entendi. outros tipos de granola salgada no mercado, né? A nossa, ela não tem aveia, porque eu, na hora de preparo, eu percebi que a aveia deixa ela mais pesada. Então, eu imaginei algo leve. Se a pessoa ela quer ficar no cru, quer comer algo mais leve e adicionar uma granola, vai dar uma crocância para a salada, mas vai manter a salada leve também. Então, não vai alterar na caloria, não vai ter um alto índice de carboidrato, porque a aveia, ela tem, né, o carboidrato. E ali a gente colocou as sementes, que essas sementes, ela vai agir, vai ter o ômega, né, que é das sementes de linhaça e de girassol, do gergelim, e tem o delicioso pistache, que todo mundo ama, né, pistache, amêndoas em lascas, semente de abóbora ingrediente, né? e semente de girassol também. Olha. Então, ela é muito rica em sementes. Nossa, porque se você for, para quem gosta, para que serve a semente de abóbora? Para que serve tal. Ela é muito nutritiva. Tem, bem nutritiva. Eu sei que as sementes, ela tem um óleo, né, que é o ômega. Então, ela ajuda nessa questão. Olha o pão. Ai, esse pão aqui. Nossa. Fica bem levinho. Nossa. Você vê que ele tem Como que é o nome daquele... furinhos ali. Não é um trufado, né? Mas que tem os... Quando eu vejo que tem esses buraquinhos, é muito gostoso. Porque eu acho que é trufado fica aerado, né? Fica aerado, isso. Fica aerado. Trufado, aerado. É importante que o pão tenha esse aspecto, porque você percebe que o pão, ele tá bem leve. Por ele ser um pão com muitas farinhas branca, né? Que é polvilho, farinha de arroz, fécula de batata. Alguns têm polvilho doce, então são todas as farinhas brancas que tem um alto índice glicêmico, né? Então, ele tem que ficar um pão leve para você comer uma ou duas fatias. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela pode comer uma fatia desse pão, não vai alterar. Porque apesar de ser farinhas brancas, ele é um pão leve e tem sementes também. Tem a farinha de linhaça também, que agrega muito nutriente ao pão. Porque se você fala de pão, né? Nossa, pão não é saudável. É calórico. Isso, nossa, comer pão todo dia. Olha aí. Ele em formato de torrada eu amo. Dá uma torradinha nele, passar uma geleia. E digamos saboroso. que eu, mera mortal, Sheila, que nunca fiz eu nunca fiz um pão, gente. Nunca. Pelo menos que eu lembre, sim, então eu nunca fiz. Eu nunca fiz um pão. E se você falar, Sheila, você vai fazer um pão. Pra mim, que o meu pão vai sair É possível? Porque ele tem na receita, super né? Simples, ele tem na simples. receita. Tem na alguma apostila. Dica? Alguma dica? Esse pão, você tendo o mix de farinha dele pronto, já no pote, você vai preparar esse mix com essas farinhas que eu falei e deixar reservado ali, com a validade do rótulo da farinha. Então, você põe a validade do rótulo que está na embalagem da farinha e guarda. Quando você vai preparar teu pão, você vai pegar um bowl, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Pegar um bowl e um fouet. E ali você vai pôr a água morna ou o caldo ou o leite vegetal. No caso, eu fiz com caldo. Adiciona ali o ovo, o fermento, o açúcar, que eu uso mascavo também, o sal, o azeite de oliva. Mistura bem. Eu gosto de tirar aquela pelezinha do ovo para não ficar com aquele cheiro de ovo no pão. E não fica. É importantíssimo. Pode passar na peneirinha, né, o ovo, e daí fica aquela pele. Aquela pele realmente dá cheiro no pão. Então, você tirou a pele do ovo, já muda. Porque tem pessoas que não gostam do cheiro do ovo, né? Mas se ela come, nem percebe que tem o ovo, porque não tem o cheiro. E aí, misturou, adiciona aos poucos aquele mix, né? De farinha, que é só 330 gramas. Vai misturando com fouet até ficar um creme. Vai ficar um pão, uma massa cremosa. Não fica aquela massa de amassar. É uma massa bem cremosa, mas consistente. Ali, você vai colocar em uma forma montada. Deixa crescer alguns minutinhos, pouca coisa. Porque é importante não deixar o pão crescer muito, porque quando você levar para o forno, ele vai transbordar da forma. Por ele ser um pão sem glúten, ele é muito leve. E o glúten é que dá liga, né? Que faz com que o pão não transborde. Mas o sem glúten, ele transborda se você colocar ele muito crescido no forno. Aí no forno ele vai crescer mais e vai sair da forma para fora.
Então, o segredo é deixar ele crescer só um pouquinho e levar pro forno. No forno, ele vai crescer um pouquinho mais. Você vê que ele até quis sair para fora ali, pro ladinho, né? Então, é colocar ele ali antes dele crescer muito. Porque lá dentro do forno, ele cresce um pouco mais e ali ele já sela. Na parte de cima, na temperatura, ele selou, ele já continua assando sem transbordar. Olha. São as diquinhas importantes. Diquinha, ela deu uma receita aqui pra você, não foi nem uma diquinha. Então, se você ouviu aqui, você volta e você anota, faz o pão, marca ela, depois conta pra ela se deu certo, se não deu certo, o que faltou, o que não faltou. Porque enquanto ela tava falando, eu tava pensando, nossa, porque assim, eu fiz um desafio, foi em janeiro, eu fiquei 40 dias sem glúten. E assim, eu gosto de pão, eu gosto de pizza, eu gosto de torta, eu gosto muito do salgado. Então, pra mim, assim, nos primeiros dias foi até ok ficar sem glúten. Mas depois eu comecei a sentir falta do pão. Aí eu comprei alguns pães. Comprei um pão de forma, que ele era sem glúten. Ele era realmente um valor bem elevadinho, assim, comparado. Geralmente eles são mais caros, né? Eu pago no meu integral lá R$12. Agora, falando em valor, esse tava 22. Como se fosse o dobro. Mas tudo bem. Só que nossa, falei, não dá pra viver com esse pão que não dá pra viver sem glúten. Porque era realmente um pão ruim. E tem conservante, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Tem conservante. Porque às vezes a pessoa, ela vai querer uma linha mais saudável e ela vai atrás dos industrializados, mas sem glúten. E na verdade acaba caindo aí onde você falou. Geralmente a pessoa vai atrás do sem glúten por intolerância mesmo ao glúten, né? E ela não tem opção, porque ela não conhece ninguém que prepare, ou na correria ela não pode mesmo, a médica já falou que ela tá restrita do glúten, e a pessoa acaba caindo no pronto, mas se aprender a fazer em casa, vai ter pão para a semana toda, saudável, barato e saboroso, fresquinho. Quem não gosta de pão, né? Todo mundo acha que gosta de pão, né? Tem que ter, né? Tem que ter um pãozinho, né? Se não for de manhã, na tarde, vou tomar um cafezinho. Eu quero um pãozinho. E as pessoas deixaram o pão como se fosse um monstro, pão. De fato, né? Verdade. Se você vai pegar um pão, não sei agora, não sei falar em questão de saúde, mas até onde a gente sabe, não é tão saudável, né? Por conta do glúten. Assim, pelo que eu entendo, o pão, ele foi modificado, o trigo foi modificado por conta da demanda, aumentou né? Sim. Teve essa mudança mesmo no trigo, desde a daquela lavoura. época pra cá, né? E aí começou a desenvolver, né, problemas de alergias. Mas não é todas as pessoas que têm problema de celíaco, mas outras têm problema de deixar o estômago inchado, desconforto. Eu conheço um médico, né, que ele disse assim, me contando a experiência dele. Quando ele parou de usar o glúten, ele parou de ter enxaqueca. Olha, dor de cabeça. Dor de cabeça. Nossa. E ele não sabia por que eu tenho tanta enxaqueca. Nossa. Achava que era o estresse da faculdade, né, porque ele estudava medicina. Mas quando ele parou o glúten, acabaram-se os problemas. Muitas vezes, algum problema de saúde tem a ver com algum alimento que a gente come e a gente não sabe. Geralmente é, porque acaba... É intestino, é tudo, até a pele, né? A pele. É como reflete. nós falamos lá é de dentro para fora. Sim. Essa para você é um dos motivos maiores, assim, que você falou, uau, aqui eu consigo mudar a vida das pessoas através da alimentação. Exatamente. É uma maneira de você fazer esse diferencial, porque a gente vê que cada dia que passa tudo é industrializado, né? Tudo é muito prático, então as pessoas perderam esse caseiro, essa comidinha da mamãe. Então, quando as pessoas falam para mim que delícia, isso me incentiva bastante. Olha lá, pronto para você, Sheila. Deus. Amor, se traz aqui para experimentar aqui. Nossa, meu Deus, eu não sei como é que vai ficar o meu, mas eu vou fazer, porque você falando ali dos mix de farinha, já fiz, mas esse mix de farinha super que você simples. falou, nossa, você ensina lá na apostila? Sim, tem o mix de farinha para pão e tem o mix, olha lá, passando alguma coisinha ali, ó. Gente, deve ser manteiga, né? Olha isso. Olha lá. Nossa, porque imagina isso assim, quentinho. Gente, porque assim, quando eu era criança, eu tinha minha avó, minha mãe, elas faziam, nossa, umas formadas de pão, assim. E depois morre, porque, veja, na minha casa já não tem o pão. Vai acabando. Então não tem cheirinho de pão. Não tem o pão que... Ela trouxe o pão e ainda deu pra sentir que ele tava quentinho ainda.
E é tão gostoso Nossa. você sentar na mesa com seus filhos e falar, mãe, obrigada, e dar um beijo, que delícia e tal. Minha filha casada, é interessante. Quando ela vem em casa, mãe, que saudade da sua comida. Não, Saudade da sua minha comida. filha, você, filha, como que é o nome da casada? É Que a casada? Mariana. Mariana, eu não sei como é que você sobrevive. E ela come comida saudável, sem a carne. comida da sua mãe. Ela come sem carne, né? E o marido se adaptou a comer sem Com carne com ela. E elas, porque assim, comida da mãe, gente, comida da mãe é comida da mãe, não tem, né? É verdade. Pra alguém ter uma comida melhor que a da mãe, olhe, né? E a sua comida é realmente assim, a gente falou com o meu marido, e ele ainda é o extremo. Uhum. Cléo, ele é o extremo Selecionar. Nossa, pra ele falar, pra ele, eu até gosto, quando ele elogia, realmente é um elogio, assim, Que você é fala, bom, nossa, de verdade. isso é bom de verdade. Porque, meu Deus do céu, é uma delícia. Agora você imagine, ela foi embora, daí agora não tem mais comida da mãe. E elas cozinham? Uma delas, sim, que é a Mari, ela gosta de cozinhar. Ela e o que Pedro legal. foi o caçula, é o que, né, que nem eu te falei, a gente chegou tarde naquele dia, ele tava esperando a gente com a janta, porque como ele estuda fora, ele tá no internato, aí quando ele vem, ele quer cozinhar pra gente. Então é um Olha! carinho que eu recebo muito grande. Então a gente acaba passando pros filhos isso Que também, legal. né? Essa questão de cozinhar e eles verem e também querer retribuir dessa forma. Só a Bianca que ela gosta mais de fazer uma sobremesa, assim, ela é mais pro doce, de bolo. Então ela gosta muito de animais, tá na veterinária. Olha, ainda que legal. adicionou mais alguma coisa. Ele, acho que colocou alguma deve ter colocado ali a granola, A talvez? granola em cima. Gente, olha, o teu marido tem também o jeito, Não, ele hein? tem. O E olha Cleverson tá só que arrasando. legal, hein? Como eu falei pra você, porque até agora a gente falou sobre, né, um pão gostoso, sobre você mudar a tua alimentação, mas o propósito por trás disso, ele é imenso, É porque a gente tá imenso. falando de saúde, de vida, de vitalidade, de energia, Uhum. de disposição, é além do, vou me alimentar para sobreviver, né? É muito além. A comida, ela é uma forma de carinho, né? Ela é o remédio. A comida não é só o alimento, ela é tudo. Ela é tudo. Então, por isso, a importância de você apresentar de uma forma gourmetizada o alimento, de uma forma saudável, né? E você transmite todo o seu amor para aquilo. Quando eu faço com muito amor, pensando em cada detalhe, e aí sai, né? Sai o que você tá explicando. né? E esse feedback que eu recebo de vocês é o que me deixa mais feliz também. Nossa, que delícia, que delícia. Isso deixa a gente muito feliz, com mais vontade de fazer coisas mais gostosas. Nossa, Né? é o Isso que move, né? é o que move. Então, quando a gente volta de lá, aí o meu marido falou assim, nossa, eu vou voltar, porque ele gosta de cozinhar, mas acaba não tendo tempo, né? Uhum. E daí, depois que ele volta ali da tua... Imagina 6 dias comendo ali a comida dela, né? Uhum. Café, tinha acho que 4 refeições. Então, assim, Sim. a gente ficava na hora do almoço, que a gente não tava com tanta fome, porque a gente já comido de manhã. Mas o que vai ter hoje, será? Nossa, o que vai ter Já de fica diferente? pensando, né? Já fica pensando. Aí já fica nos corredores sentindo o cheirinho Eu falei, também. gente, olha isso aqui. Não dá pra guardar pra nós comer. Pega lá você agora, vamos guardar pra nós comer isso aqui. Ai, parecia duas Porque crianças até a hora da roubando comida. janta, né? Demora um tempo. E quando a gente voltou de lá, por ter esse choque ali de nossa, a gente não tá comendo tão saudável assim, até porque você deixou várias opções lá, né? Ele falou, eu Sim. vou voltar a cozinhar. Então, veja, você desperta isso no outro. Que maravilha, eu achei tão legal quando ele falou, você é cozinheira e interessado em saber mais, eu achei tão bonito, né, que eu acho lindo quando o homem se interessa em fazer comida, né. Eu vou pegar o meu aqui. Gente, né? que delícia, meu Deus, deixa eu fazer um antes de eu pegar aqui, eu vou fazer, quem tá aí me perdoa, eu vou fazer um stories pra quem não tá, bem rapidinho aqui, porque como é que eu vou perder esse pão? Você trouxe pro Zé, amor? Você aqui, colocou pra esquentar? Nossa. Gente, nós estamos ao vivo aqui, tô no Pode meio do comer, podcast. Eu pode parei ser. aqui no meio do podcast pra mostrar esse pão aqui pra vocês. Olha isso aqui. Sem glúten. Deixa eu voltar. Então, veja, você despertou através da alimentação um querer cuidar mais da saúde no outro. No outro. Então, isso que eu acho... Eu tenho certeza que todas as que estavam lá, todas que eu conversei, todas saem com... Você vira uma chavinha, a pessoa fala, nossa, eu não tô me alimentando bem. É isso. Nossa, eu quero me alimentar mais. E essa é uma preocupação delas, de quando sair dali, o que eu vou comer? Como é que eu vou continuar? Gente, tá quente, pão. Tá quente. Aí ele teve todo o cuidado de colocar um Nossa, grãozinho em cima. gente, você vai ficar no meu aqui, ó. Vamos lá, no meu... Como é que tá aí, Zé? Que você não tá nem falando aí, né?
Tô saboreando. Meu Deus. Gostoso? O sal tá leve. Gente, sal. E é exatamente sobre isso. Quando eles saem com o que eu vou comer em casa? Já sai com uma apostila e não tem, né? E com a ideia também do que comeu, as opções de saladas e tudo mais. Então, agora eu sei o que fazer. Não preciso ficar só no arroz e feijão e o tomate e alface. As saladas de grãos também, né? Que dá para fazer a salada de grão de bico, salada de ervilha, salada de quinoa, com bastante tomate cereja, palmito. E aí a gente vai usando a criatividade. Pega uma ideia ali, outra ideia aqui. E tem todo dia alimentação diferente. Tô em êxtase. Meu Deus, eu vou comer, não vou comer nem, vou comer assim, ó. Come, aproveita. Porque assim, olha a grossura disso aqui. Muito bom mesmo. Tá bom. Que Geralmente, ótimo. as pessoas, quando não tem glúten, a gente acha que é... Ah, não vai dar liga. Isso. Porque a massa, né? A massa não Massa. vai dar liga porque não tem glúten. Eu já fiz pão que esfarelou. No começo, que eu comecei a preparar os pães, esfarelar. né? Aí esfarelou, aí eu precisei entrar no curso para aprender, né? Com um chefe renomado que já tinha toda uma experiência em desenvolver pães. E a partir dos que ele fez, eu desenvolvi outros, né? Dentro da necessidade que a gente tem ali, com outros ingredientes. Aí falar, eu sei que esse ingrediente, o psyllium, por exemplo, né? Dá para fazer um pão tal. Agora a gente já faz um pãozinho parecendo pão de padaria. O pão francês. Sério? Já tem também, eu já sei fazer esse pão francês. Nossa, sem mas ela glúten. tá... O pão francês sem glúten. Nossa. E esse vai estar no livro, que a gente já está montando um livro de culinária mais completo, com mais receitas, porque a apostila ela é mais limitada para o pessoal que quer uma comida muito prática. Então, a apostila ela é prática. Limitada, apostila. Limitada. Aí, então, vai ter um livro que vai ter mais receitas, com bastante opções. Então, vai dar para usar por mais tempo aí de receitas. Você vê, né, que você falou, né? O pão esfarelou, eu fui lá e fiz um curso. Então, claro que existe todo um dom ali que dá para ver que é o que te move, né? Esse querer levar saúde, é o querer fazer algo gostoso, bonito, gourmetizado, como ela disse. Mas atrás disso, além de ter muito trabalho, porque dá trabalho, cozinhar dá trabalho, né? Sim, existe estudo. Tem o seu fator trabalhinho ali. Exatamente. E o estudo, né? Você tem que sempre estar em busca de algo que te agregue mais, né? O pão tá esfarelando. O que eu vou fazer? Vou lá fazer um curso no cara que ele é top dos pães lá. Porque a gente até faz muitas receitas, mas chega um ponto que aquela receita, você gasta muito ingrediente para chegar, às vezes, a um ponto que você precisa. Mas se você já tem uma base, né, com alguém que já tem muito tempo nisso, e aí você agrega outros conhecimentos, aí você cria a tua receita. Hoje eu crio minhas receitas. Você cria suas receitas. Mas eu tenho bases, né? Então, a gente, por exemplo, o risoto não foi criado por mim, mas eu criei uma receita vegana do risoto, né? Porque daí eu não posso colocar manteiga, não posso colocar o vinho, que dá o diferencial no risoto tradicional. É uma receita, eu acho que italiana, né, o risoto. Nossa, aí você... É verdade. Sim. Daí você acaba tendo que procurar ingredientes que substituam ali aquela restrição. Não deixa de ser um risoto. Que você não pode ter. Mas é um risoto mais, né? Da Andréia. Do lado vegano ali. Uau. A feijoada, né, que a gente faz vegetariana. O primeiro dia que a gente foi, tinha feijoada. Foi no domingo. Domingo é o dia da feijoada. Mas como assim tem feijoada? Peraí, esse negócio aqui... Com todos aqueles ingredientes, né? Salsicha, não perde proteína, nada. Mais gostosa ainda. Mais Tem. temperada, mais saborosa. Porque você ficava tentando identificar o que tinha ali. E a gente deixa um saborzinho defumado, mas eu não uso nada de defumado industrializado. Então, eu prefiro pegar a berinjela, defumar a berinjela, e aí eu adiciono na feijoada. Então, a feijoada fica com aquele sabor defumado, sabe? Muito típico da feijoada tradicional, porque eles colocam, acho que, linguiça defumada na feijoada, né? Então, a gente traz ali o mais que a gente pode, mais próximo, né, do sabor. Por isso que vocês, assim, ai, que delícia, não estranha tanto. Porque não é só pegar o feijão, colocar os ingredientes não, tem uns detalhezinhos que vai fazer toda uma diferença. Meu Deus, olha, quando você fazer o teu restaurante, meu Deus. Logo, logo, se Deus quiser. Nossa, vai ser um sucesso mesmo, porque assim, hoje acaba que a pessoa, para ter esse acesso, ela teria que, né, não estar ali disponível no momento, né? Então, isso vai ser
você, além de levar saúde, você levar, como eu disse, vitalidade, porque existe muita diferença, né? Na vitalidade da pessoa, Na vitalidade. através da alimentação dela. Então, você trazendo essa alimentação gostosa, que seja acessível para as outras pessoas, você quebra um padrão da pessoa achar que, não, comida, não tem umas caras assim que você fala? Sim, Comida sim. saudável. Lasanha de berinjela. E olha Quem que você diria, né? experimenta- Lasanha de berinjela, Exatamente. Nossa. Essa faz sucesso. A lasanha de berinjela é muito... Não, elas queriam lá receita. todas queriam a receita, né? E quando quer, né? Tem ali agora a apostila. Mas quais são os seus planos para você levar isso além do restaurante para as outras pessoas? No momento agora é as aulas pelo YouTube. Porque com essa aula, você não só tem a apostila em mãos, mas ali eu fazendo na prática. E a pessoa não tem como errar, né? Não tem como errar. Então, a pessoa vai estar acompanhando ali, fazendo. Então, acho que vai ser Porque eu faço, né, cursos online. Então, eu sei como é a facilidade de você ter algo assim ao vivo. Maravilhoso. No passo a passo. É um detalhe até porque... depois eu vou ver onde vai ser esse vídeo. Depois também, se ela disponibilizar. Nós gravamos aquele dia que você fez o pastel. Gente, o pastel... O pastel de batata doce, sem glúten. Nossa, e recheio de palmito. Tem o Gente, recheio de que delícia. jaca, que também faz um Jaca. sucesso. Recheio de jaca. Então, ela Coxinha gravou. Olha só. com recheio de jaca. Que a jaca ela tem um aspecto de frango. Eu nem sei o que é jaca, sabia? Você não comeu o recheio de jaca lá. Não conheceu. Agora eu não sei, né? Então, eu vou ficar te devendo. Porque se eu comesse, talvez eu ia Essa falar, o que é coxinha. isso? Eu vou te trazer a coxinha de jaca. Meu Deus do céu. A coxinha maravilhosa. É mandioca, a massa da coxinha é mandioca e o recheio é jaca. O que é jaca? Jaca é um fruto, né? Que tem geralmente em estados quentes. Bahia, Nordeste, tem muito, com mais frequência. Aqui no Sul não tem jaca. Você não encontra assim, só no festival você vai encontrar a jaca. Então, é uma fruta... Você já viu, né? Ela é aquela fruta... Agora eu lembrei daquele ditado que tem. Enfiou o pé na jaca, né? Enfia o pé na jaca. É a jaca. A jaquinha, né? Então, a gente pega ela, a gente chama jaquinha porque tem que pegar ela bem verdinha, pequena ainda, para cozinhar. E ali você preparar. Tira só aquela casca grossa, que é tem aqueles furinhos. Espinhos, né? Parecem uns espinhos. E ali você prepara aquele recheio bem temperadinho, depois que ela tá cozida. E fica saborosíssima e super nutritiva. Eu comi. Tá me devendo. Tá nos devendo. Tô devendo. Então, nós temos esse vídeo que você tá ensinando ali o pastel, O né? pastel. E faz toda a diferença. Quando você vê ali a receita, você segue. Mas quando você tem uma imagem, olha o jeito que ela enrola no plástico. Por exemplo, quando você colocou no plástico. Você fechava com plástico. Eu já não sei se eu sabia fazer com plástico. Então, hoje, quase tudo você vai lá, como fazer um pastel integral no YouTube. Né? Então, olha que bênção que Muito mais prático. vai ser ter essa mulher no YouTube. Sim, é um Vai prazer. levar saúde e praticidade para as outras pessoas, É né? um prazer atender, né, esse público que quer essa mudança de vida, que quer se alimentar melhor, sem perder o sabor, sem perder a textura. Não, a textura, né? Gente, Não é porque é sem glúten que vai ficar ruim. desmanchando, né? Como Não, parece que eu tô comendo um bolo. um bolo. Um bolo. Não parece que eu tô comendo um pão. Macio, muito Porque macio. o último pão que eu comprei, que é aquele lá do sem glúten, Uhum. duro. Mas duro. Sim. E não tem como comer isso daqui. Pelo fato de ficar ali na prateleira, no conservante, ele não vai ter aquele sabor de algo fresquinho que preparou hoje. Esse eu preparei hoje, mas se você colocar na geladeira, você esquenta ele e ele vai estar como se foi feito hoje. No dia seguinte. Daí você esquenta. Essa é uma dica. É uma dica maravilhosa. Ele tá fresquinho, você poderia comer ele sem esquentar. Mas só o fato de você deixar ele tostadinho, olha, dá esse croquezinho, né? Dá um sabor a mais. Então, se você manter na geladeira, porque ele não tem conservante, no dia seguinte você vai cortar a fatia, colocar para torrar, tem um pãozinho ali fresquinho. Ele fica fresquinho quando torra. Maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Parabéns, viu? Obrigada. Né? Parabéns É um pelo privilégio. seu... Já digo que o estudo, disciplina, ele supera o talento. Mas quando você junta as duas coisas, que é um talento Porque quando vem o talento, você já tem o dom te faz ter prazer no que faz. Porque é algo nato, né? Então, ali você busca o conhecimento para agregar. Algo que você já gosta, né? Fazer, que você já tem o dom. Eu acredito muito em energia, né? A energia do local, energia de tudo. E a alimentação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você consegue passar
você passa a tua energia ali, se é uma energia de amor. Então, provavelmente, a tua comida ela é tão gostosa assim, porque além de ter tudo isso que nós falamos, tem amor. Sim, eu faço com muito amor, com muito prazer. Que lindo, que lindo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo, conhecer um pouco mais aqui. Nem sei quanto tempo deu, mas foi... O que deu? 1h12? Um papo gostoso, né? Você viu que vocês Muito querem bom. ver ela mais aqui? Querem, né? Com mais É um receita? papo gostoso nos dois sentidos, né? Isso, gostoso. Pena, Que né? não dava Que sentido. vocês só puderam, mas vocês puderam ver como que dá pra fazer um pão saudável, mesmo pra quem não sabe fazer pão. E tem uma dica, não fiz meu pão, não deu certo, não vamos fazer pão. Eu não tenho, tem pessoas que falam que, eu não tenho mão. Eu escuto muito Eu não isso. tenho mão. Eu não tenho mão. Eu não tenho mão pra fazer pão. Uhum. Mas como você falou, ele tem aspecto de bolo, então ele é prático ali batendo na mão mesmo. Não Deu tem, errado, não tem faz segredo. de novo, Faz de foi novo. errado e faz de novo. Então, em algum lugar aqui, eu vou colocar o QR Code para vocês falarem com ela, para vocês adquirirem ali a apostila. Acho que ela tá online também? Tá no Hotmart e tem, né, ela em formato de... Impressa também? Pode imprimir, mas ela tá em formato de PDF, isso. Então, você pode imprimir ou pode só, né, na hora que for fazer a receita, baixar. E vamos logo ter os vídeos no YouTube, que vai ser muito mais fácil, acompanhando, né, o passo a passo. Olha, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, viu? Um sucesso, porque Deus quiser. tem até isso que eu ia falar, que tem um vídeo que nós gravamos fazendo ali o pastel. Então, se ela permitir, depois a gente posta aqui pra vocês, né? Porque lembra que a gente gravou? Pode, Fazendo com ali certeza, o pastel, sim. né? Então, se ela falar ok, vou liberar pra vocês. Com aí certeza. a gente posta aqui no canal, marca ela e vocês têm ali a receita do pastel que tava, olha, muito bom mesmo. Muito bom, né? Muito E bom. ele fica macio e com as bordinhas crocantes, porque a batata doce Nossa. faz com que ele fique macio. E aí a bordinha já fica mais sequinha. E o legal também é a gente ter o privilégio de passar para as pessoas, né? Então, com certeza, passar essas informações, a receita do pastel, para que elas façam aí e comecem a praticar a comida saudável em casa. Muito bom. Eu tenho uma amiga que ela falou um negócio por esses dias e virou uma chavinha assim também. Ela falou assim: a tua casa tem cheiro do quê? Será que a tua casa não tem o cheiro de um bolinho de vez em quando, né? Fresquinho. Não tem o cheiro de um pãozinho? Eu pensei, às vezes não, né? Às vezes não tem porque a gente acha que é difícil, que dá muito trabalho, que é complicado. Mas quando você começa a fazer, desperta, né? Como você falou, essa chavinha, essa vontade. Eu vou fazer de novo um bolinho. Vou fazer. É diferente de você comprar pronto. Não, esse pão aqui. Aquele cheiro que irradia na casa, o prazer de você acabar de sair, tirar do forno e comer ali fresquinho. Precisamos trazer de volta, isso, né? Esse isso. tradicional de antes. Porque hoje está tudo muito pronto, muito prático. E Isso mesmo. vai Você se vai lá no perdendo. mercado, vai lá comprar um pão, você vai pagar ali um valor mega barato e pronto, você tem pão para a semana. Mas você não tem esse prazer, né? Esse cheiro, esse de ouvir, como você mesmo disse, de ouvir do seu marido, ou você mesmo, nem o outro, ou seu filho, ou quem for. Nossa, que delícia, o que tem aqui? Meu Deus! E a pessoa tá comendo e ela tá sentindo, tendo aqueles prazeres, né? De sentir cheiro, sentir gosto. Tantas sensações, né? E isso acabou realmente se perdendo, né? Isso. Então, eu vejo muito do teu propósito de trazer essa vida de volta para dentro das casas, junto com saúde. Exatamente. Né? Esse é o propósito. Eu sempre peço para deixar um recado para as mulheres, né, que estão nos ouvindo. Então, um recado do seu coração para essa mulher que o que você quiser falar para ela. Desce ela naquela câmera ali. Com relação à alimentação, né, tanto para as mulheres como para os homens, voltem, né, as antigas, né, as origens de preparos na cozinha, com a família reunida, aquele almoço de domingo, com a comidinha fresca, né, preparada pelo marido, pela esposa, pelo filho, porque a comidinha caseira agrega a família, né, traz aquele carinho, aquele amor, e é sobre isso. Uma dica minha para vocês é a apostila. Isso.
Né? Porque às vezes Exatamente. você não tem criatividade, você não precisa ficar. Ah, mas eu não tenho criatividade. Mas quem diz que você Não precisa? Já teve alguém que já pensou. Você já pensou? É só preparar. É só você preparar. Tira um dia da semana, vou deixar. Ah, mas eu não quero cozinhar. Não precisa cozinhar. Mas tirar um dia na semana. Isso é tempo de qualidade com a família, né? Exatamente. Tirar um dia, vou tentar fazer o pão ali. Quanto tempo ela vai demorar para fazer esse pão? Para preparo mesmo de mistura 10 minutinhos Nossa. e mais o forno uns 20. Olha. Meia hora total. Nossa. No máximo, imagine meia só, hora. meia hora para comer um pão sem glúten. Ai, que delícia, né? E gostoso. E nada mais gostoso do que você com seu esposo preparar os dois na cozinha. Isso, daí fica. Vamos ver como ficou? É tudo tão automático, você pegar, trazer, Isso. comer. Muitas vezes até no celular, você está comendo uma coisa comprada. Isso. Olha é o verdade. prazer que é você estar com teu esposo, um cortando, outro preparando. Exatamente. Né? São sensações, como você E falou. você resgata coisas além, né? Porque, por exemplo, fiz uma pizza, eu vejo isso lá em casa. Pedi uma pizza, a pizza tá ruim. Você fala, nossa, mas que pizza ruim. Você dá uma aquela, come, daí, ok. Agora, até quando você faz algo e não ficou tão bom, nossa, o que será? Você fica em busca de o que será que eu fiz? Por que ficou E desse os dois ficam ali, pois é, mas acho que a gente não Ficou colocou bom. muito fermento. Uhum. E não sei o que mandou e você fica discutindo Na o porquê que próxima não já- deu certo. Ou se deu certo, então, nossa, amor, que delícia. Uhum. Tipo, a do molinho, nossa, eu quero a receita, eu quero não sei o que diferente. Então, a gente já fica, né, feliz já fica por saber cheia, assim. fazer algo diferente. E saber que aquilo ali, além de ser gostoso, está sendo nutritivo, né? Porque lá de manhã todo mundo tá comendo pão. Então, que seja um pão que você fez, um pão que você sabe quais os ingredientes, Exato. como foi feito, né? Tão rapidinho. Então, Uhum. resgatar isso, eu vejo que é um dos seus propósitos. Sim. muito. Além de todos esses que você nos trouxe, que é a saúde em primeiro lugar, Saúde eu em primeiro imagino, lugar. né? É isso. Exatamente. Então, eu quero agradecer teu tempo. O privilégio é meu de estar aqui, né? De ter esse convite especial, primeira vez no podcast. Aê! Com muita honra, né? De estar aqui. Quero vir mais vezes. Com se for certeza convidada. virá, com certeza. Trazer a coxinha. Meu Deus, né? De jaca. Meu Deus. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações, vai deixar no comentário aqui qual receita que você gostaria que ela trouxesse. Porque às vezes, veja, coxinha de jaca que você falou. Isso, recheio de jaca. Imagine, coxinha de jaca. Então a pessoa pensa assim, nossa, a gente nem entrou nos doces, a gente falou mais dos salgados, Isso, né? É isso. Tem muitos Porque aqui a gente bolos, entra no biscoitos. outro. Porque eu, Sheila, não tenho mão, né? Não sei fazer bolo. Meus bolos não ficam tão bons assim. E tem a versão saudável. Tem. E provavelmente também ela não é tão complicada quanto. Não, é simples. Tem sem açúcar, tem com açúcar mascavo, com açúcar demerara, no caso dos bolos, né? O bolos geralmente não tem leite, né? Todos sem leite que eu faço. Dá para adicionar um leite vegano se precisar, mas geralmente eu não uso nenhum tipo de leite. E tem os bolachinhas, né? Biscoito de polvilho. Isso é um detalhe também que eu achei tão Muffins. bonito. Eu achei tão de uma delicadeza dela. Que você fez me sentir uma criança, na verdade. Umas estrelinhas. Ah, e os biscoitinhos. A gente já fez uns biscoitinhos e colocou em formato. Em formatinho. Eu falei, olha, São os biscoitinhos sem glúten. As bolachinhas sem glúten. olha pra quem tem filho, né? Porque Exato. que a criança, ela quer bolacha, ela quer levar, às vezes, um lanche pra escola. Ela, é disso, você não consegue tirar da criança essas coisas que a criança Isso gosta, mesmo. né? Nós adultos podemos até falar, não vou comer bolacha. Mas a criança, não, ali deles, né? Uhum. E sendo que você pode levar saúde ali pro seu filho, pra sua mesa, pro lanche da escola, porque eu achei muito bonitinho. De uma forma mais, né, Mais a carinha deles lúdica ali, né? lúdica. E falando em criança, tem os leites vegetais, né, para aquelas mães que precisam tirar o leite da criança por algum motivo. Tem os leites vegetais que eu criei uma receitinha do leite de amêndoas ou o de avelã. Então eu criei o de avelã com ao invés de usar o chocolate, a gente colocou alfarroba. Né? Então a alfarroba fica com aquela cor marrom com aspecto de achocolatado. Então dá para dar uma disfarçada ali. Você coloca o leite de avelã com o achocolatado que seria o alfarroba. Aquilo fica que você falou, muito alfarroba, eu não sei- saboroso. Eu não sei o que é. É Mas um pó como se fosse o chocolate. ela encontra. Alfarroba é um fruto também. Ela encontra. Olha. Em loja para os naturais. Alfarroba em pó. Eu não fiz o roteiro, né, gente? Né? A gente tá E falando daí você assim. só tá indo conforme entender. A gente já deu tchau ali, já vai de 5 minutos. Mas, e eu sempre peço
algumas... dá uma dica. Porque não que uma dica vai mudar a vida de alguém, mas pode facilitar ali, às vezes, né? E também despertar outras ideias. Exatamente. Então, o recado final ficou lá no meio. Lá no meio. E a dica que era lá no meio veio pro final. É sobre isso. Uma dica para essa mulher, né? Essa mulher que a gente deu o recado para ela, mas uma dica para ela, vou mudar minha alimentação. Porque onde ela vai? Você aconselha ela a ir num produtos naturais ou só selecionar melhor do mercado? Como que ela escolhe esses alimentos para casa dela? Para começar, né? Para quem está começando agora essa mudança de alimentação, o ideal é você buscar em loja de produtos naturais, que aqui em Curitiba tem algumas muito boas, e ali você já começar a buscar esses alimentos diferenciados, porque no mercado você não vai encontrar esse diferencial. E quando encontra, é muito caro. A ervilha, por exemplo, é diferente o preço do local que é atacadista de produtos integrais, específico, né, naturais assim. E começar já, aos poucos, introduzir. No café da manhã, uma coisa diferente, para a família que não está acostumada, né, a comer diferente, a comida saudável. No almoço, mudar uma coisa e mudando a outra. Trocar o queijo, mussarela, por exemplo, né, se é o caso, para um queijo vegano. Aos pouquinhos. De forma que a criança não perceba, ou o filho adolescente, que é mais difícil, né, de pegar o sabor. Aí, eles se acostumam depois. Vai mudando aos poucos que já... E a dica é comprar em locais específicos. Os produtos integrais. E quando você for comprar granola, lembre-se que não estou fazendo... Não estou fazendo propaganda, aquela propaganda que as pessoas fazem propaganda. Não. É porque realmente aquilo que é bom tem que ser falado, tem que ser indicado. Divulgado, né? E até a criança, imagina que a criança que não... Criança, às vezes, não gosta. Quando ela experimenta isso aqui, porque ele é docinho, as crianças gostam muito da granola. É muito bom. Então, fica a dica, né? Fica a dica porque eu acredito, até por isso que o nome desse programa é Mulheres Demidas, porque eu acredito que o poder de um lar, o poder da casa, ela tá nas nossas mãos aqui. Sim, verdade. Até o meu marido às vezes eu falo pra ele, nossa, amor, você emagreceu. Ou então eu falo, nossa, você deu uma engordadinha. Ou algo assim, ele fala, mas eu tô comendo o que você tá colocando na mesa. E ele fala, eu penso, é verdade, né? É verdade, é você que vai ali, você que prepara. Nós que vamos ao supermercado, geralmente. Isso mesmo, porque, mas eu não preparo, mas você vai ao supermercado, você coloca as coisas na geladeira. Geralmente é assim, né? Então, quando nós, mulheres, temos uma consciência melhor e pensa, às vezes nem é por mim, mas pela minha família, a gente quer o melhor para a família. Então, que sirva, esse podcast sirva para você dessa viradinha de chave, falar, peraí, eu vou colocar saúde aqui também. Não vou só alimentar, mas também eu vou nutrir os meus, que é o que você trouxe aqui, né? Exatamente. Que dá para ser saudável e gostoso. E gostoso. Muito gostoso. Isso mesmo, não é gostoso. Dá para ser saudável, gostoso, / muito gostoso. E é verdade. Então, mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, obrigada, né, por tudo que você passou aqui para nós. Obrigada a você. Você e o Cleverson, né? Foi pessoas que apareceram assim de repente e uma luz, né? Para eu poder divulgar, porque de mim eu não ia ter essa iniciativa, né? Mas eu recebi esse convite com muito amor, né? No fundo, com medinho, né? Falar assim. E olha aí, imagina. Deu tudo certo. Quando a gente fala do que... E isso é muito visível, né? Quando nós vemos, provavelmente você que está nos ouvindo, né? Você sente quando uma pessoa está falando do coração. Isso também não se mente, não se engana, né? Você sabe quando a pessoa fala, nossa, ela sabe o que ela está falando porque ela faz o que ela ama. Isso. Né? E ainda trouxe a prova real aqui. Isso, pra vocês verem. E ficar com água na boca lá, né? Quem tá verdade, vendo, né? Provavelmente. Nossa senhora, meu Deus, né? Desculpa, minhas queridas. Então, mas façam em casa. Isso, faça. Você até falou a receita. Só não falei a quantidade. Isso mesmo. Daí a quantidade a gente vai passar lá. Bota ali no lugar ali onde eu vou colocar aqui na tela ou aqui nos comentários para vocês. E se elas quiserem te encontrar, além desse contato que nós vamos deixar, tem algum contato? Dá para me encontrar na Grano, pelo Instagram. Manda mensaginha lá no direct. A Grano tem... Na Grano Royale, né? E aí a gente pode conversar ali, se precisar de alguma coisa. Tá, então Grano Royale é o Instagram. No Instagram. Isso. E ó o nome, né? Grano Royale. Achei muito chique. Tá bom? Então,
Super beijo. Um beijo E para até vocês. A próxima. Até a próxima. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.